Olhe para o texto. Pedro diz, irmãos, não fiquem admirados pelo que vocês estão passando, pela dura prova, como se algo extraordinário ou do outro mundo estivesse acontecendo. O que ele quer dizer? Vocês são cristãos, vocês são homens de Deus, mulheres de Deus. Deus só está extraindo o melhor de vocês. E não se extrai o melhor se não for dessa forma. Onde está o seu melhor? O seu melhor está dentro. Eu lembro de uma história, isso aí, segundo os relatos, é verdade porque eu já li isso em vários livros, principalmente de treinamento, dos treinamentos que eu faço. Já li muitas vezes, em vários livros, essa história de uma mulher nos Estados Unidos, que ela não pesava mais do que 50 quilos. E ela estava dirigindo uma picape. E a picape furou o pneu, e o filhinho dela... E ela tinha um filhinho de 4 anos, que estava junto com ela, e ela colocou um macaco para ver se trocava o pneu do carro. O filhinho entrou debaixo do carro, o macaco emperrou, deu problema, e o carro arriou em cima da criança. Só que a mulher estava no lugar deserto. O relato nos conta que aquela mulher só restava uma coisa. Ela suspender aquele carro para tirar o carro de cima do filho. E então ela fez uma oração. Ela pediu força a Deus. Ela disse, Deus me ajuda. E levantou. E fez força. E levantou o carro. E o carro levantou. E ela chamou o menino. E a criança saiu debaixo do carro. O que é isso? Para ela entender que ela tinha algo forte, um poder dentro dela, uma força extraordinária, uma força extra dentro dela, ela precisou passar por uma adversidade. Ela precisou ver o perigo pelo qual o filho estava passando. Não estou dizendo que isso precisa acontecer com você, para você entender o que está dentro de você. Só estou usando esta metáfora para dizer que são as pressões, que são as dificuldades que fazem com que nós enxerguemos ou venhamos extrair o melhor que temos. É no meio da crise que você recebe insights, que você recebe revelações, inspirações, ideias criativas para você se autossustentar, se manter. É no meio das dificuldades que você encontra possibilidades. É no meio dos problemas, das perturbações da vida, que você sabe que existe um guerreiro, uma guerreira dentro de você. É no meio da pressão que você surge com um nível de fé que você nem sabia que tinha. Às vezes é no meio de uma crise no casamento, na família, que você entende o quanto a tua família é importante e você começa a viver um outro estilo de comportamento que só vai consolidar teu casamento. Você diz, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Porque foi preciso passar por uma crise para você saber das coisas boas que haviam dentro de você. Então, esta é a forma como Deus extrai o melhor que existe dentro de você. Existe coisa boa dentro de você, viu? Eu tenho certeza que tem. Talvez você esteja hoje até com um sentimento de autocomiseração por aí, pelos cantos. E Deus só está dizendo, olha para dentro de você, acorda. Aproveita a sua adversidade para você reagir. Talvez Deus esteja dizendo, abra seus olhos e veja, diante de tudo isso, enxergue como fazer.
A sua oração nunca deve ser por quê. Sabe aquela oração que todo mundo fala, por que Deus? Por que Deus? Oh Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Meu Deus, por quê? Para com isso. Muda. O discurso agora deve ser, para quê? Para quê? E quando você muda para quê, o porquê para quê, perguntando para quê, e como, as coisas começam a mudar. Deus começa a te mostrar. Porque quando você começa, pergunta, troca o porquê para quê, você está entendendo e levando para Deus que você está passando por aquilo, mas que você sabe que tem um propósito. Lembra do texto de Romanos 8, quando o apóstolo Paulo diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito? Lembra? Pois é. Quando você troca o porquê, porque o nosso porquê é uma expressão de cobrança, de vitimismo muitas vezes. O nosso porquê, ele é uma expressão de achar que não somos merecedores daquilo que estamos vivendo e questionar Deus. Mas quando você troca o porquê para crer, para quê, você está levando para Deus a seguinte colocação. Está dizendo, Deus, eu sei que tem um propósito em tudo isso. Agora me mostra. Eu quero ver, quero enxergar, porque até agora ainda não enxerguei, mas eu quero enxergar a possibilidade. Eu quero enxergar a saída, eu quero enxergar por onde vou sair. Eu quero enxergar onde vou estar. E quando você coloca, acrescenta mais, para quê? E como? Como, Senhor? O como também tem que entrar. Como, Senhor? Quando você diz como, Senhor, você está dizendo, Deus, eu entendi. Eu entendi que essa aprovação vem de Ti. Eu entendi que essa luta vem de Ti. Eu entendi que essas questões todas vêm de Ti. Eu entendi que essa problemática toda vem de Ti. Que o Senhor está orquestrando tudo isso. Eu entendi que essa adversidade ou esses adversários vieram por Tua permissão. Eu entendi já isso. Agora quero saber para quê? E como é que eu vou gerenciar isso? Ou como é que eu vou sair dessa questão? Me mostra. Ou como é que eu vou resolver essa questão? Me mostra. Então essa coisa nós precisamos entender. Sair do estágio do porquê, trocar pelo para quê e como. Porque quando você chega nos dois níveis, do para quê, como, eu tenho certeza que você cresceu. Aí sabe o que vai acontecer? As possibilidades, as chances, as oportunidades de soluções, de respostas se multiplicarão. E você começa a enxergar a saída. Você começa a enxergar o que você não via antes. Porque enquanto estamos apenas no porquê, nossa visão, o nosso olhar dimensional da quarta dimensão está bloqueado. Você não enxerga. Porque você está tomado pelos problemas. O grande rei Davi, no Salmo 40, ele diz assim, os meus problemas são tão inumeráveis, são mais do que os fios de cabelo que eu tenho. Ele diz,
que os meus olhos estão embaçados. A pior coisa é quando chegamos ao nível do embaçamento da visão. Quando os problemas nos tomaram tanto, nos possuíram tanto, que a gente não consegue mais enxergar saída, possibilidade. A gente não consegue mais enxergar resposta. Para Deus extrair o nosso melhor, passaremos por prensas. Então você tem que só procurar entender para quê e como você vai usar isso ao seu favor. Como é que se usa a adversidade ao nosso favor? Sabe um pássaro, um urubu ou qualquer outro pássaro que vive nas alturas? Sabe qual é a forma dele se equilibrar? De ele planar no ar? É indo com os ventos contrários. Ele vai contrário ao vento. É o vento contrário que o faz pousar no ar, flutuar, dominar. É assim que funciona. É assim na vida espiritual. Você tem que aprender a equilibrar-se no meio das tempestades. Você tem que aprender a equilibrar-se emocionalmente, espiritualmente, equilibrar seu casamento, equilibrar sua vida financeira, equilibrar suas emoções no meio das tormentas, equilibrar sua vida no meio dos problemas. Nunca use os problemas para te levar como uma ventania. Use sempre os problemas para que você equilibre sua vida. Isso significa autocontrole, ter controle sobre eles. Para Deus extrair o seu melhor, só vai acontecer quando você passar pela crise e administrar essa crise. Todos os seus objetivos, todos os seus desafios da vida. Sabe de uma coisa? Terão que sobreviver aos obstáculos. Obstáculos existem na carreira, na vida, no ministério, na vida espiritual, na fé de qualquer ser humano. Obstáculos existem não para nos impedir, viu? Obstáculos não existem para serem empecilhos, para te dominarem, para te impedirem de caminhar. Repito, obstáculos não foram criados para impedirem você. Obstáculos foram criados para fazerem com que você os transponha. Obstáculos existem para você passar por cima, para você ultrapassar, para você pular. Obstáculos dividem etapas em nossas vidas. Obstáculos são trampolins. Obstáculos não podem ser encarados como paradores, como algo que nos para, que nos impede. Obstáculo não pode ser visto como barreira. Obstáculo existe como trampolim. Pule-os. Você tem Deus. Você tem o Espírito Santo. Você tem a graça de Deus. Você tem fé. Você tem o poder de Deus na sua vida.
Quais são os obstáculos que estão te parando hoje? Tem muita gente que parou sua carreira no obstáculo. Parou de produzir no meio da crise. Parou de produzir no meio das dificuldades. Surgiram as dificuldades, parou de produzir, de caminhar, de crescer, de agir. Surgiram os problemas, parou. Eu estou em crise. Os problemas começaram, parei de produzir, parei de crescer, parei de avançar. Não, querido. Não aceite isso. Não olhe obstáculos como barreira. Olhe obstáculos como algo para ser transposto, para ser ultrapassado. Olhe o obstáculo como o encerramento de uma etapa. E agora você vai entrar em outra. E para você entrar na outra etapa, você precisa transpor esse obstáculo. Então é disso que a palavra está tratando, que o apóstolo Pedro está tratando. Está dizendo para Deus extrair o seu melhor. Não pense que será com vida fácil. Nenhum campeão, nenhum guerreiro é formado se não tiver dificuldades, se não tiver obstáculos, se não tiver barreiras, se não tiver pressão. Me mostre uma pessoa que venceu na vida, seja em que área for, seja na área espiritual, seja na área ministerial, seja na área de negócios, se não teve que encarar muita dificuldade. É disso que a palavra de Deus trata conosco. Aleluia! E Deus está falando com você. Eu tenho certeza. Então nunca pare diante de um problema. Seja ele de doença, seja ele de crise financeira, seja ele de crise na família, no casamento, seja ele de crise espiritual, seja ele de crise nos seus relacionamentos de amizades. Não pare. E não permita que essas crises abatam você e tirem você da sua caminhada, do seu propósito, do seu projeto. Viu? A maior glória da vida é você conseguir fazer grandes realizações com pouco. Sabe que Deus admira pessoas, Deus respeita pessoas que conseguem superar problemas com inteligência? Por isso que o evangelho, ele não pode ser aquele evangelho passivo. Eu não gosto muito daquele evangelho que transfere tudo para o campo espiritual e exime o homem da responsabilidade física, natural, material. Sabe por quê? Porque nós vivemos nessa terra, esse mundo. E Deus nos colocou nesse mundo, que é um mundo cheio de problemas, cheio de desafios, cheio de dificuldades. Então, se a vida fosse só espiritual, nós seríamos anjos. Por isso que eu não gosto muito desse evangelho que transfere tudo para o espiritual. Senão nós seríamos anjos. Eu não estaria aqui com você. Eu estaria usando uma asa, estaria voando, estaria lá no espaço, nas galáxias, eu estaria no céu. Mas Deus nos plantou nessa terra. E Deus sabe que essa terra é uma terra que tem problemas.
Nós temos embates aqui. Nós temos lutas aqui. É aqui que eu pago as minhas dívidas, minhas contas. É aqui que eu tenho que ter recurso para comer o mês inteiro e tenho que ter recurso para pagar minhas contas de luz, de água e outras contas de internet. Estou aqui falando com você de internet, eu preciso pagar minha conta. É nesse mundo que eu tenho dificuldades, nesse mundo que eu preciso da parceria com outras pessoas. Então é aqui que é o seu problema. E é por isso que Deus te capacita aqui. É por isso que Deus diz para você, vença aqui, lute aqui, guerreie aqui, vença seus adversários, suas adversidades, seus inimigos. Mas é aqui que você tem que prevalecer. Entende? É aqui. É claro, você precisa da ajuda de Deus. Ninguém vence sozinho. É aí que você precisa orar, que você precisa buscar a Deus, que você precisa da ajuda do Senhor. Mas você já ouviu alguém dizer que se você quiser conquistar muitas coisas, é 10% de inspiração e 90% de transpiração? Quer dizer, 10% de ideias, mais 90% de batalha, de luta. É a mesma história para a vida espiritual. Eu diria que é 10% da espiritualidade e 90% de atitude, de prática, de ação, de partir para cima. É 90% de treinamento, é 90% de disciplina, de autodisciplina, de autogerenciamento, é 90% de autorresponsabilidade. Só que as pessoas querem dizer, Senhor, me inspira, me dá sabedoria, me dá criatividade, me dá conhecimento. Não. Isso é você que busca. Deus só te abençoa. Só existe uma coisa que Deus dá, que é só Deus que dá: sabedoria. Mas inteligência você desenvolve. Capacidade é quem se prepara, é você quem se capacita. Deus dá potencial. Mas, por exemplo, eu gosto muito de assistir musicais. Eu sou músico, mas não é apenas por isso. Às vezes eu assisto no YouTube concertos de grandes artistas, de grandes violinistas, de grandes orquestras. Eu fico olhando como um pianista toca. Como uma bailarina, por exemplo, ela consegue dançar maravilhosamente bem. O que é isso? Isso se chama treinamento, junto com talento. Aí você vê aquele músico exímio, aquela bailarina maravilhosa, aquele artista, e você diz, glória a Deus, você bate palma para ele. E você diz, que talento! Todo mundo nasce com talento, mas talento por si próprio não faz efeito, não faz nenhuma diferença. Talento sem treinamento, talento sem autodisciplina, talento sem dedicação, sem praticar, é uma frustração. É um fiasco. Aquele músico, para ser um exímio, ele treina de 6 a 10 horas por dia. Se você olhar o dedo dele, é cheio de calo. Meu dedo, toquei violão há muito tempo, até hoje ele tem muitos calos aqui na pontinha dos dedos. Dedicação. Tem hora que as cordas doem.
Tem dia que você não quer treinar porque está tão doído, tão dolorido. Mas você quer tocar bem? Supere a dor. Supere o sofrimento. Sabe aquela bailarina que dançou maravilhosamente bem, que você aplaude? Pergunte a ela quantas horas de treino. Muitas delas dançam com os pés, os dedos dos pés sangrando, de tantas horas de treinamento. Sem dor, sem ganho. É disso que Pedro está dizendo. Para Deus extrair o melhor de nós, tem muita pressão, irmão. Amigo, você não chega à galeria dos famosos, você não chega à galeria dos heróis da fé, você não alcança a galeria dos vencedores, ou dos mais que vencedores, se não passar pela moenda, se não passar pela prova. É a prova que extrai o seu melhor. É a provação que extrai o seu melhor. Entende? Qual é a tua provação hoje? Qual é a sua dificuldade hoje? Escreve aí. Registra isso. Para Deus extrair o melhor de mim, eu tenho que sobreviver às provações. Escreva isso com uma frase para você. E acrescenta o versículo de 1 Pedro 4,12. Para Deus extrair o melhor de mim, eu preciso sobreviver às pressões, às provações, adversários e as adversidades. O melhor de você ainda não apareceu. Sabia? O melhor de você ainda não surgiu. Sabe por quê? Porque o melhor de você só vai aparecer quando você sobreviver e sair de todas as provações, ileso, feliz, contente, satisfeito. Aí o seu melhor vai aparecer. Não se engane. Se você estiver passando hoje por uma prova, por uma provação, não desista e não se entristeça. Não murmure. Não se julgue indigno. Não pense em desistir. Não blasfeme. Apenas diga: é Deus extraindo o melhor de mim. O seu melhor ainda está para ser extraído. Diga isso. Escreva aí. O meu melhor ainda está para ser extraído. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês.